Espicaçar com Ângelo Rodrigues, um projeto de podcast terapêutico que procura também pensar, inquietar, denunciar, sugerir e entreter, porque não? Já sabe que nos pode ouvir nas plataformas de podcast mais conhecidas, como o Spotify e o Castbox, e ainda no nosso canal de YouTube e também nas páginas gerais que temos no Facebook e Twitter. Lembro e reitero aos nossos ouvintes que a máxima que inspira e orienta este nosso modesto podcast é a de Sócrates. Atenção, Sócrates, o grego do século IV a.C., quando ele dizia dele próprio: eu comporto-me como um moscardo que espicaça as consciências adormecidas no sono fácil das ideias feitas. Adoro esta frase e sei-a de cor. Sejam então bem-vindos a mais um Espicaçar. Este é já o episódio 8. E para esta semana vamos ter à conversa connosco uma convidada especial e surpresa, ainda é surpresa, e vou manter o suspense. É a nossa segunda mulher neste podcast, neste conceito, e já está à espera do outro lado da plataforma Zoom. Imaginem, em São Paulo, Brasil, claro, é caso para se dizer que o nosso Espicaçar está a ficar, digamos, cada vez mais internacional. Para o bem e para o mal, diria, o nosso mundo está cada vez mais globalizado e vivemos todos, diria, como disse alguém, numa aldeia global, com o que isso tem de bom e de mau, e estamos a viver uma contingência, um contexto com o coronavírus que levar-nos-ia para uma conversa muito alargada sobre o tema, sobre a questão da globalização, e porque uma das motivações, uma das razões, uma das causas de, como todos conseguimos de facto chegar a concluir, é o facto de vivermos num mundo global. Mas isso fica para outra conversa. O pensamento aforismo que escolhi para esta semana é a de Fernando Pessoa. E isto não foi inocente, diria, pois os nossos amigos e irmãos brasileiros, como o caso da Rosa, já disse qualquer coisa sobre a nossa convidada especial e surpresa, adoram o nosso Fernando Pessoa. Eu costumo referir-me a ele como Fernando Pessoas e percebe-se porquê. E o pensamento muito interessante do Pessoa é este: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. Um pensamento que vale a pena reter na memória. Pessoa, claro está, dispensa apresentações, mas ainda assim fiquem com este mínimo de informação. Sabem que nasceu em 1888, em Lisboa, a 13 de junho. Faleceu a 30 de novembro, também em Lisboa, em 1935. O nome dele era Fernando António Nogueira Pessoa, o nome completo. Foi um poeta, claro está, um filósofo, também pode ser considerado como tal, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, astrólogo, inventor, empresário, correspondente comercial, crítico literário, comentarista e, ao que parece, também um pouco político. Fernando Pessoa é a partir daí que ele ficou extremamente conhecido, é um gênio internacional, intergaláctico. Fernando Pessoa é o mais universal poeta português e é, de facto, um dos maiores, ou um dos nossos maiores cartões de visita. Vou então começar mesmo, recordando e partilhando algumas notícias, entre aspas, ideias, se é que se pode chamar ideias a isto, intencionalmente reduzidas ao essencial, que me tocaram particularmente esta semana e que poderão ser também um ponto de partida para a conversa que vou ter com a minha ilustre convidada desta semana. Já se entrou, cá vai a primeira bucha, já se entrou desde segunda-feira no chamado desconfinamento, isto aqui para Portugal. Parece que felizmente, e oxalá que continue, não está a correr mal, a ver vamos. Cá em Portugal foi prorrogada a declaração da situação de calamidade, é esse o registro social de vivência por estes dias e não sabemos, à partida vai até dia 30 de maio, não sabemos se a pandemia e tudo o que envolve este problema geral internacional, não é? Infelizmente, se mantém com estas condições ou não, a ver vamos também. E agora, mudando de agulha, e agora vamos até ao outro lado do Atlântico. Brasil já tem mais de 16 mil mortos e cerca de 13.140 infectados. É possível que, a esta altura, neste momento, até seja mais, infelizmente, do que este número. Por outro lado, os Estados Unidos
a título de comparação, já tem perto de 90 mil mortos. Conseguimos apurar isto e convém estarmos cientes e conscientes desta calamidade, desta imensa problemática com tudo o que isto envolve e implica. A China, podemos também dar um saltinho à China, promete doar quase 2 mil milhões de euros para ajudar países afetados pela Covid-19. Oxalá que sim, muito há a dizer e até foi tematizado isso no episódio anterior deste podcast por um dos nossos convidados. A China tem mesmo que dar muitas, mas muitas explicações ao mundo, mas ficamos por aqui. Trump acusa a Organização Mundial da Saúde de ser, reparem na expressão dele, do Trump espera-se tudo, marioneta da China. E aqui somos levados, normalmente não concordamos, talvez possamos mesmo agora concordar com ele. Não quis propositadamente encharcar-vos, entre aspas, com mais informações, portanto estas informações e outras estão amplamente difundidas por tudo o que é comunicação social e às vezes até de forma bastante exagerada. Eu aqui sintetizei 3 ou 4 ideias que me tocaram particularmente, sobretudo a questão dos números, e vamos então mudar de agulha, mudar de registro e agora apresento-vos uma sinopse, portanto, um resumo, não pode ser mais do que isso, da minha convidada, que a partir de agora deixa de ser surpresa, mas continua ainda e sempre a ser especial, como não podia deixar de ser. Estamos a falar, e vamos falar com ela com todo o gosto, da Rosa Acácia Luisari. Nasceu em São Paulo, a partir de agora vou só referir-me a ela como Rosa. Em São Paulo, não sei se sabem que São Paulo é uma cidade, o Brasil é um país maravilhoso, é um país imenso, e só São Paulo tem mais população de Portugal, do que este cantinho à beira-mar plantado. Portanto, nós somos cerca de 10 milhões. São Paulo, que é a cidade da Rosa, tem 12,18 milhões de habitantes. Ela, a Rosa, recebeu menção honrosa pelo trabalho de conclusão do curso de licenciatura em Pedagogia, intitulado A Contribuição do Pensamento de Edgar Morin para a Educação Ambiental. Por acaso, há muito tempo nas minhas aulas não evoco este grande filósofo, pensador, é tudo e cientista e filósofo da ciência. Portanto, Edgar Morin é de facto uma figura de grande consideração intelectual para o mundo, portanto deu grandes contributos para a ciência, para a filosofia, para o pensamento em geral, e a Rosa conhece perfeitamente, como acabei de partilhar, o autor. É pedagoga, a minha convidada, e é professora do ensino fundamental, que ela também já vai explicar um bocadinho o que é que isto quer dizer para nós, não é? Ocupa a cadeira 525, é uma boa curiosidade, ocupa a cadeira 525 como membro da Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil. Já conheci outros autores com que lidei em termos de publicação que faziam parte desta academia, ou que fazem parte desta academia, e foi uma agradável surpresa perceber que a Rosa também faz parte desta academia e ocupa então a cadeira 525. E tem como patrono esta academia conhecida de Artes, e Ciências e Letras do Brasil, o maestro e comendador, Armando, vamos lá ver se eu digo bem, Caraúra. Se não for assim é parecido. Faz parte do movimento, a Rosa, claro, do movimento Mulherio das Letras de Portugal e participa da coletânea Mulherio das Letras Portugal, Poesia, Prosa e Conto de 2020, portanto 2020. Gosto particularmente da designação mulherio, acho muita curiosidade esta expressão que está aqui a ser utilizada. A Rosa ministrou a oficina de poemas em instituição do ensino superior na cidade do Rio Claro, São Paulo. É colaboradora das revistas Caderno Literário Pragmata, Avessa, Letra Livre e Evidenciarte, revista de poesia da editora Trevo e Brasil. Participa de coletâneas e antologias de poemas, contos e crónicas de diversas editoras independentes no Brasil, eu diria também de Portugal. Publica textos em antologias da plataforma virtual Escritores Eleuteros. Os temas linguagem, arte, ciência, reparem bem nos temas, arte, ciência e filosofia são os preferidos da autora. São também, curiosamente, os meus. Ela é membro atuante de grupos de estudo em literatura brasileira, é finalista do 28º Concurso Nacional de Poesia Augusto dos Anjos. Seus trabalhos são certificados de pleno reconhecimento pela qualidade intrínseca dos mesmos, portanto, pela qualidade literária dos mesmos. Ora,
Vou então pedir à Rosa que entre em contacto comigo, portanto já tenho do outro lado da janela, entre aspas, que é a plataforma Zoom, esta minha convidada. É meu privilégio, diria assim, é também uma honra e um prazer renovado conversar com a Rosa Luisari. Olá Rosa, está aí desse lado? Olá, Ângelo, boa Olá, noite. tudo bem? Está-se a ouvir bem? Então vamos lá Tudo bem? falar um bocadinho. Obrigado por estar aí, obrigado por aceder ao nosso convite. É para nós, reiterando, um prazer e uma honra tê-la connosco, enfim, esta meia hora de conversa ou coisa que o valha. A Rosa acha, considera, seja sincera, que foi bem apresentada ou não? Sim, fui bem apresentada. E eu quero agradecer o convite, Sim. porque seu programa cada vez mais abre espaço para os escritores e, sobretudo, para a concretização do lugar de fala das mulheres. E isso é fundamental. A Rosa é uma feminista, não? Ou não? Estou aprendendo. Está a aprender a ser. Não, mas no sentido Isso. mais Eu positivo, tenho uma boa mais... escola aqui no Brasil. Sim, sim, eu sei que o Brasil, há muitas feministas no Brasil, para o bem e para o mal, mais radicais, mais moderadas, não vamos agora entrar, a não ser que a Rosa queira explorar e falar um bocadinho sobre isso. Mas acho que sim, acho que a mulher dos dias de hoje, do século XXI, sempre teve para mim, portanto eu sou de facto, eu adoro mulheres a todos os níveis e acho que a mulher tem um papel de facto fundamental, extraordinário em todos os setores da vida e também da cultura, e costuma-se dizer que elas estão cada vez, e com todo o respeito e com toda a consideração, elas estão em grande força e a dar cartas e a fazer orientações, ou portanto a perspectivar orientações completamente inovadoras, diferenciadas, e isso é algo positivo, extremamente positivo, não é? Portanto, nestas apresentações elas pecam sempre porque são bastante resumidas e com certeza não conseguimos, e também não é esse o propósito, e se calhar não faz muito sentido, esgotar provavelmente a Rosa, provavelmente não, tenho a certeza disso, é muito mais do que tudo aquilo que já foi dito sobre si até agora, não é? Sim, Ângelo. Pergunto-lhe. É. Rosa, então é assim, daquilo que eu disse, se ainda se lembra, teve a ouvir aquilo que disse há pouco, e particularmente aquilo que, duas ou três buchas, digamos assim, tiradas, se quiser a expressão, sobre o Brasil, acha, qual é, no fundo, a sua opinião, a sua percepção, assim, em geral, sobre esta contingência, sobre esta problemática e sobre esta coisa tão estranha que aconteceu a praticamente todo o mundo, porque é um problema internacional. O que é que tem a dizer sobre isto? Eu acredito que a gente está aprendendo pela primeira vez, a nossa geração, né, a lidar com a questão da finitude, de uma forma mais sistemática, por assim dizer. A questão da finitude, ela sempre permeou os meus pensamentos. E agora eu vejo de perto a possibilidade do término de muitos aspectos da nossa vida individual e coletiva. E vejo também a reorganização desses aspectos e até mesmo a metamorfose de alguns conceitos, como, por exemplo, o conceito de igualdade. Portanto, Eu se me acredito que permite, nós somos iguais porque enfrentamos a mesma situação, portanto, mas, ao o mesmo que a Rosa tempo, nós está a somos dizer também, se me diferentes. permite, é que tudo é relativo. Está-se a assumir, está-se a compreender, a tomar a consciência, cada vez mais coletiva, que tudo é relativo, que tudo tem um fim e que nada é dado ou pode ser dado como garantido. Isso que a Sim, Rosa a falou gente da não pode ser finitude é muito radical, né? interessante. A gente Diga. não pode ser radical em nenhum posicionamento. Mas eu penso que nós somos iguais no sentido de que nós enfrentamos a mesma situação e somos diferentes porque a solução material dos problemas decorrentes da pandemia do coronavírus não encontra meios de aproximação entre os desiguais. Então, a gente tem que pensar que muitos conceitos têm que ser revistos, né, do ponto de vista sociológico e filosófico também. E por que não político? E cultural, e Sem dúvida. religioso, e genético, e por aí fora, não é? Nunca mais saímos daqui. Por aí afora. E por aí fora. Mas é curioso o que está a dizer. Por exemplo, se me permite, agora pegando no que acabou de dizer, eu li um livro de um autor português chamado Imortal, José Rodrigues dos Santos. Não costumo ler muita coisa dele, mas mais pelo tema em si que me tocou. O livro também existe no Brasil, é um apresentador de televisão portuguesa e também é escritor, tipo Dan Brown, mas enfim, vale o que vale. Mas o tema é interessante e não só, e até a própria tendência da invencibilidade, digamos
digamos, da ciência tida quase como uma religião que tudo consegue e tudo pode, a esperança de vida que já vai nos mais dos 100 anos, o facto do envelhecimento, isso é o lado positivo, e as pessoas poderem agarrar-se à vida durante muitos e desejáveis bons anos. Veio um vírus, não é? Nós estávamos esquecidos que, de facto, parece que estávamos a ser invencíveis e a combater a natureza, e isto era outra tese, e para alguns serão teses da conspiração, e o facto é que isto nos fez despertar para a fragilidade, e como disse bem, e concordo consigo, e para a finitude, não é? Nós, de facto, às vezes parecemos que parece que não morremos, que somos imortais, não é? Que parece que já está quase tudo conquistado a esse nível, claro que não está, não é? É uma metáfora, mas um simples tramado, complexo, no fundo não é simples, é mais complexo que outra coisa, vírus, fez-nos acordar para a nossa condição, a condição humana, de facto. Concorda? Sim, sem dúvida. Eu penso que a gente não pode nem endeusar a ciência, mas também não podemos desprezá-la totalmente. E o que eu tenho observado é que algumas posturas, por vezes, acaba colocando a ciência em um segundo plano. E isso tem prejudicado muito algumas populações. Pronto, está-se a referir, pronto, estava tudo desprevenido, os países, até os países mais poderosos do mundo, olhe-se para a própria China e para os Estados Unidos, não é? E também o Brasil, porque não, que é uma grande potência e concorre, portanto, e com certeza que os países vão melhorar e vão encontrar soluções, já o estão a fazer, mas o facto é que foi um choque, não é? Ainda está tudo um bocado de boca aberta, ninguém estava à espera, portanto, lembramos da chamada gripe espanhola e de outras pandemias que aconteceram ao longo da história da humanidade. Temos esse registro, mas alguns críticos e alguns cientistas e estudiosos e investigadores destas áreas chegam à infeliz conclusão que parece que não aprendemos muito com as pandemias anteriores. É um facto. Mas, Rosa, agora mudando de registro, se não se importa, porque gostava de explorar outras áreas da sua dedicação e do seu trabalho. Diga-me lá uma das coisas que está na sua sinopse curricular, que eu tive, enfim, o prazer de partilhar. O que significa ocupar então a cadeira 525 da Academia de Artes e Ciências e Letras do Brasil? Com certeza que é uma grande honra para si, mas quer partilhar connosco? Porquê? Sim, para mim é muito significativo fazer parte de uma academia de letras. Eu fiquei muito surpresa quando o presidente da academia me telefonou, fazendo convite para que eu fizesse parte da academia de Volta Redonda. Eu aceitei de imediato, fiquei muito contente com o convite e a gente trabalha sempre mais e mais para honrar, né, o nome da academia e para divulgar o trabalho da gente também. Já agora digo uma curiosidade, a academia é só brasileiros, não é? Ou tem outras... Não, tem pessoas também de outras nacionalidades. Por exemplo, vão tomar posse ainda pessoas de Angola, de São Tomé e Príncipe, e eu, né, que sou brasileira, e alguns então amigos meus que a gente ainda não tomou posse oficialmente, por conta da pandemia, né? É uma academia de letras e ciências... Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil. Mas da lusofonia, portanto, acolhe membros dos países lusófonos, é isso? Sim. Portugal acolhe. Tem algum português nessa academia? Tem sim. Inclusive tem um que eu estou querendo indicar, um amigo meu que é escritor português também. Vou conversar com ele e ver se ele aceita, mas tem membros de Portugal, sim. Ótimo. Portanto, é uma grande honra fazer parte de uma academia, de uma sociedade, não podemos só brincando, não é propriamente uma sociedade secreta, como, por exemplo, os Rosa Cruz, nada disso, não é? Portanto, é uma academia com gente apaixonada pela literatura, pela ciência, pelas artes, e isso é de facto muito bom de saber, e também fico muito feliz, conhecendo há um tempo a Rosa, que faça parte de uma instituição com estes objetivos, com este desiderato ligado à ciência, às artes e às letras.
A Rosa é também professora do ensino fundamental. Eu não sei se a Rosa está familiarizada com o nosso sistema de ensino, provavelmente é diferente. Eu, por acaso, tenho uns quantos, para aí uns 7 ou 8 alunos brasileiros, alguns vieram recentemente do Brasil, procuro explorar um bocadinho e vejo que há algumas diferenças, não é? Que há, de facto, não são assim muitas. Portanto, o ensino fundamental é um ensino básico, não é? Corresponde aqui ao ensino, digamos, até ao 5º ano, provavelmente, não é? Usando aqui uma terminologia mais próxima, não é? Isso. Por exemplo, aqui no Brasil eu dou aula para uma turma de 5º ano do ensino fundamental. Então, as minhas crianças têm em torno de 9, 10 anos. Por acaso é curioso, a Rosa gosta, já vi que aprecia filosofia, portanto, não é propriamente isso que ensina. Eu já tive uma experiência de filosofia para crianças, para este ano não estou nesse projeto, e é muito interessante também filosofar, para alguns pode ser estranho esta expressão, com crianças de 7, 8, 9, 10 anos, é muito curioso, sendo que, por exemplo, no ensino secundário, que é a minha área de lecionação, eu sou professor de filosofia, mas para jovens a partir dos 16, 15, 16, 17 anos por aí. Mas já agora que estamos a falar nisso, a Rosa, a determinado ponto também, e aqui na apresentação que partilhei com quem nos ouve, é uma apaixonada e aliás, eu já tinha percebido isso a partir da sua própria poesia, portanto é uma característica que facilmente encontramos também, o cariz, o caráter filosófico, da reflexão filosófica, uma poesia também comprometida um bocado com isso, não sendo apenas isso. Porquê o seu interesse, paixão, digamos assim, por esta área do conhecimento tão empolgante e cada vez mais necessária, a que chamamos filosofia? Então, Ângelo, eu sempre tive paixão pela filosofia, que eu venho estudando desde quando eu fiz o magistério. Então, me foram apresentados por professores excelentes, Kant, Platão, Rousseau, e a gente se empolga, se envolve e não para mais de estudar. E eu gosto demais, né? Eu tenho um interesse bem particular pela filosofia e gosto também da filosofia da ciência. Tanto que alguns poemas meus eu trabalho um pouco das ideias de Prigogine, Edgar Morin, né? Aquela questão de caos, imprevisibilidade, a teoria do tempo e espaço. Eu gosto bastante. Exige muito estudo, mas eu gosto. Sim, e tem paixão, portanto é preciso fazer as coisas com dedicação e paixão, senão não vale a pena. Para além desses que citou, também Kuhn, Popper, que são grandes filósofos da ciência mais recentes, portanto, embora Edgar Morin também seja do nosso tempo, obviamente. De facto é uma área, ainda muita gente ainda não despertou, ainda não tomou consciência, portanto, da importância, e agora provavelmente que às vezes há males que vêm por bem, como costumo dizer, embora o coronavírus não tenha nada de bom, mas neste particular a ciência tem que ser mesmo cada vez mais endeusada no bom sentido do termo, porque só vamos superar provavelmente todo este problema com ciência e com filosofia da ciência e com o nosso apoio, por mínimo que seja, em relação aos cientistas, porque a esperança está aí, não acha? Portanto, a vacina não vai cair do céu aos trambolhões, tem que haver muita investigação, muita dedicação e temos que cada vez mais respeitar a ciência e não idolatrá-la, com certeza que não, mas tomá-la de facto como uma área extremamente importante das nossas vidas e a partir de agora com certeza que muita gente vai ter consciência disso. É ou não é assim? Sim, sem dúvida. A ciência é algo muito sério, trabalha-se com método, né? A superação do senso comum, muita pesquisa, muita dedicação também por parte dos profissionais todos, seja da área de humanas, biológicas, exatas. Então, não há sociedade que caminhe de modo coerente sem o auxílio da ciência. É um facto, ainda bem que subscreve isso. Para além da ciência, obviamente que a Rosa também tem uma grande dedicação e paixão à arte em geral, e cá há muita coisa, à filosofia, que já se falou, e particularmente à literatura. E ainda mais particularmente, não conheço tudo, estou também a descobrir, a poesia e de facto a Rosa é uma poetisa e é uma poetisa de primeira água, de qualidade, não é? E já demonstrou isso.
Porquê? Qual é a gênese, a raiz? Com certeza que foi uma cultura, foi uma educação específica, com certeza que foi uma busca e uma curiosidade pelo conhecimento. Claro que isso deve estar inserido na compreensão da sua própria personalidade e da sua paixão por tudo isto. O que é que a motivou mais para estas áreas da vida, digamos assim? Olha, Ângelo, eu sempre tive muito incentivo em casa para os estudos. Eu cresci vendo a minha mãe praticando muita leitura. Ela não lia poesia, mas ela lia muito aquela revista Seleções, Conheço, sim, sim. né? E ela fazia muita palavra cruzada, lia muito jornal, e eu cresci vendo tudo isso. Na escola, quando eu era aluna no ensino fundamental, a gente tinha uma prática frequente de produção de texto. Então, produzíamos muita redação, falava-se, né? Na época era redação. E isso foi fazendo com que eu tivesse um interesse cada vez maior pela escrita. E teve continuidade também na universidade. Quando eu fiz a graduação, eu concluí o meu curso com a minha dissertação, né, a respeito de Edgar Morin, que era trabalho acadêmico, mas, enfim, é um exercício de anos de escrita. Então, assim, eu sempre li muito. Só para fazer o meu trabalho de conclusão de curso, eu li aproximadamente 200 livros. Isso é obra, de facto. Então, assim, eu nunca me distanciei da leitura, mesmo tendo concluído a minha graduação, até porque eu dou aulas, então, a leitura é algo inerente à prática docente. E costuma-se dizer que o livro está de pedra e cal, não é? O livro é, de facto, pode surgir e de facto temos smartphones, temos tablets, temos internet, onde podemos fazer muita pesquisa, mas apesar de tudo não há nada ainda, pelo menos falo por mim mais pessoalmente, que substitua o livro físico, o folhear, o pesquisar através de grandes obras que são, enfim, estruturadoras do pensamento humano e da nossa cultura. Isso é Sim, eu concordo. Continua a ser o livro, não é? Já que estamos a falar disso. Já agora a Rosa, com certeza, como todos nós, pesquisamos na internet e isso é um bem maior, não é? Ainda bem que temos isso, mas prefere ler em smartphones, em tablets, portanto em plataformas várias, ou continua a preferir o livro em papel? Então, só para responder a sua pergunta anterior, a poesia entrou na minha vida, sim, há pouco tempo, né? Oficialmente, há exatamente 1 ano que eu escrevo poemas diariamente e, assim, digamos com uma certa facilidade, né? Eu gosto muito. Agora, respondendo à sua questão, apesar de eu já ter me adaptado à leitura de e-books, a ler pela internet, eu acredito que nada substitui a leitura do livro físico. Esse movimento que te permite voltar, ler um capítulo várias vezes novamente, ler o livro depois de um tempo novamente com outro olhar. Então, isso eu não consigo ainda fazer por meio da leitura de e-book, só mesmo com o livro físico, que eu consigo fazer uma leitura e depois retomá-la, né, com vários objetivos, a partir da leitura, tendo o material em mãos, né? Eu acho que nada substitui o livro físico. É verdade, então já somos dois a preferir de facto o livro físico, é muito menos cansativo, de facto é mais prazeroso, não é? Portanto é o cheiro do papel, é todo aquele encanto, aquela magia do livro, e não é por uma questão apenas de, enfim, como se costuma dizer cá em Portugal, és um bote elástico, portanto não queres avançar para a tecnologia. Claro que nós todos gostamos de tecnologia, estamos a ter esta conversa com o apoio imprescindível da tecnologia, mas de facto a leitura, a literatura, o estar no âmago, na paixão da literatura e particularmente da poesia, há todo um encanto e uma magia que advém do livro em papel, não é? E eu posso ter razões, e tenho obviamente, e admito, para defender, e não por questões apenas editoriais, mas sobretudo essas, mas é de facto o prazer de ter um livro em papel que, no meu entender, e estou a ver que no da Rosa e de muita gente com quem tenho tido este tipo de conversas, nada de facto substitui, como disse, o livro em papel. Então, Rosa, agora colocava-lhe, se me permite, uma questão, diria, tradicional, clássica, enfim, com a qual todos nós, os portugueses, costumamos, quando temos oportunidade para isso, diria assim, confrontar os nossos amigos e irmãos brasileiros.
E a questão é mais ou menos esta. Por que razão? Claro que nós sabemos que no Brasil cabem 10 vezes para aí 10 Portugais, digamos assim. Mas ainda assim, tirando esta razão de quantidade, não é? De relação, digamos, de quantidade de pessoas e de tamanho do território, continuam, e isso é bom. Nós recebemos cá muito artista, muito escritor, muito, e não estou a referir-me apenas aos programas de televisão e muito menos às novelas, que também ainda bem que chegam cá há muitos anos, mas a relação não é uma relação proporcional, pelo contrário, há uma desproporcionalidade. Eu diria assim que enquanto chegam cá 20 escritores brasileiros, vocês conhecem um ou dois portugueses. Concorda com esta reflexão? Ela acha precipitada, injusta, ou qual é a sua opinião sobre isso? Se me fiz entender. Olha, Ângelo, eu acredito que a cultura no nosso país, estou falando de Brasil, tá? Ainda não é tão valorizada como deveria. Hoje em dia, quem publica um livro é visto por alguns grupos sociais como alguém assim, parece que intocável, tá? Então, essa atividade do ler, do escrever, apesar de ter muitas ações no Brasil bem-sucedidas, ainda é algo que deixa a desejar. Então, o que a Rosa está a dizer é que às vezes é mais... a escritores, por exemplo, portugueses. Né? Eu penso que tem acesso àquele que busca saber, que procura pesquisar, mas não que isso seja naturalmente oferecido para a gente. Portanto, o que me está a dizer é que a percepção que nós temos, e eu digo nós portugueses e provavelmente outros povos, em relação ao Brasil, nessa área da cultura, às vezes não corresponde à realidade, não é? Portanto, vocês têm que ser mesmo muito resilientes, muito insistentes, muito trabalhadores, muito pesquisadores para conseguirem superar e ter acesso, digamos, às várias áreas da cultura. Não sei se esta síntese corresponde ao que estava a dizer, ou não é bem isto. Claro, assim, que nós não estamos passivos, tá? Nós, enquanto brasileiros, nós não estamos passivos para questões desse tipo. Nós estamos esperando apenas a oportunidade certa de colocar o nosso discurso em prática. Então, essa narrativa que a gente está vendo aí, infelizmente, não é a narrativa da maioria dos brasileiros, não. A gente quer, sim, cultura, a gente admira, a gente estuda, mas não estamos encontrando receptividade, tá? A palavra é essa. Sim, é verdade. Mas a gente vai lutando. Portanto, o esforço, a paixão, o labor, o trabalho no âmbito da cultura ainda não tem, como disse, a receptividade, ainda não é tão acarinhada, tão bem recebida como seria desejável e como devia ser. É um bocado isso, não é? Mas sabe, Rosa, já agora... ainda não temos incentivo suficiente. Ok, já agora eu também conheço felizmente e relaciono-me há uns anos com várias entidades, enfim, sobretudo escritores, mas não só, e normalmente o pessoal queixa-se que às vezes até são bem conhecidos ou relativamente bem conhecidos no nosso país, que é muito pequenino, em Portugal, mas depois vão para a Espanha, que é aqui ao lado, e no Brasil, não é? E depois já ninguém conhece a obra, ninguém ouviu falar. Isto é um problema, apesar das redes, apesar da globalização, também cultural, que essa é bastante desejável, parece que a coisa ainda não está a funcionar em pleno, como seria desejável para todos, não é? No fundo é isso que se pode concluir. Eu acredito também, Ângelo, que assim, a gente vai direcionando a carreira da gente para alguns caminhos. Então, por exemplo, nesse atual momento, não poderia falar que meu trabalho não é valorizado no Brasil. Não é isso, é que assim, a minha carreira foi tomando um rumo que eu tenho recebido convite de várias editoras de Portugal para publicar aí, né, para trabalhar com vocês. Então a gente não recusa, ainda mais eu que estou em início de carreira. Então, e outros acabam trabalhando mais aqui, depois levam o seu trabalho para fora do Brasil. Então, assim, tudo também é uma questão de direcionamento da carreira, né? Os objetivos que a gente tem para aquele momento. Eu não vou também desvalorizar o trabalho digital. Eu, por exemplo, o primeiro trabalho meu em e-book foi um livro digital, né? Foi por uma editora muito boa aqui do Brasil e, assim, o livro está à venda. Então, a gente não pode desconsiderar a importância da internet e das redes sociais para a divulgação do trabalho da gente. Claro, tanto concordo. Que muito
da aceitação que a gente tem do nosso trabalho é por conta das redes sociais, né? Esse compartilhamento que a rede social permite. Sim, é assim isso que a gente cresce, em parte. É uma das vantagens e das mais-valias, diria, da internet em geral e das redes sociais e das várias plataformas, sendo que eu pessoalmente, pegando ou parafraseando um pouco o que disse, há pessoas que também abusam, no meu entender. Portanto, eu, por exemplo, eu acho, não direi inaceitável, mas não me parece tão bem colocar poemas, por exemplo, no Facebook ou noutra rede qualquer. Acho muito bem que a rede funcione para divulgar um livro, um projeto, um autor, isso sim. Agora, portanto, ler poesia, por exemplo, numa rede social já não estou para aí pessoalmente e aceito que alguém pense de outra maneira. Agora, como forma de divulgação, projetos culturais e particularmente literários, é de facto uma mais-valia, concordo. Outra coisa, Rosa, se me permite, em jeito de provocação, entre aspas, no bom sentido, considera Bolsonaro um bom presidente ou não quer sequer responder a esta pergunta? Posso responder, sim. Se não quiser, passamos à frente. Não, posso responder, sim. Não, a gente vive numa democracia, sem problemas. É uma democracia. O que eu tenho observado é o seguinte, a gente leva um pouco de tempo para fazer uma análise, tá? E assim, porque a gente não quer ficar fazendo afirmações infundadas a respeito de quem quer que seja. Mas vou falar por mim, o que eu tenho observado é uma transferência de responsabilidade, tá, constante. Tenho visto um desinteresse pela vida humana, tenho visto um desinteresse pela permanência da democracia, porque não temos ainda uma democracia plena. Portanto, o que disse no princípio é uma ironia. É uma ironia. Tá? E um retorno, uma tentativa, infelizmente, de um retorno de um tempo que não foi muito bom para o Brasil, não. Tá? E isso vem vindo de pessoas conservadoras que são ávidas por dissensos de mesa de bar. Eu não sei até onde vamos chegar com tudo isso. Não está sendo colocado em primeiro lugar a vida humana. Infelizmente, não. Pronto, ficou bastante clara a sua opinião e infelizmente também é um pouco a nossa percepção deste lado do planeta, digamos, e oxalá que as coisas mudem e obviamente que mudem para melhor e pronto, foi só em jeito de provocação para saber então qual era a sua percepção em termos sociais e políticos neste caso e ficou bem vincada. Outra coisa que eu queria perguntar, Rosa, se me permite, é conhecido o gosto dos, e ainda bem, não é? E nós honramos-nos muito com isso, o gosto dos brasileiros por este cantinho à beira-mar plantado, que é o nosso país, Portugal. Pergunto-te se já cá veio, se conhece, se tem cá familiares, se gostaria de cá vir, se ainda não veio. Então, já recebi o convite, não fui ainda. Tenho alguns familiares de origem portuguesa, sim, mas assim, eu sinto uma receptividade muito grande dos portugueses em relação ao meu trabalho. Tanto que é a terceira editora de Portugal que eu trabalho. Né? Então, assim, fico muito honrada. E oxalá que agora permaneça mais na terceira, que é as edições Colibri. Nós gostamos de a ter por cá. Rosa, então pronto, olha, quando cá vier, que seja bem-vinda e que consiga de facto conhecer também Portugal, porque Portugal também merece e tem razões de sobra e não é por acaso que está na dianteira, digamos, das visitas internacionais e tem sido de alguma forma indicado como um país nos rankings destas coisas, das viagens, portanto, e do turismo, e não é por acaso, portanto, quando cá vier, será com certeza bem recebida. Outra coisa, Rosa, obrigado. Como é que a Rosa, já vou falar um bocadinho mais à frente, portanto, eu tive o prazer de a conhecer, não a conheço pessoalmente, tem sido através deste tipo de contacto, e particularmente através do velho e-mail. Contudo, a Rosa descobriu a Mundos, a coletânea de poesia lusófona, e ainda bem que está incluída neste livro, que está no prelo, que está prestes a sair, que é o livro 8 da Mundos. Como é que chegou aqui a este projeto, a este nosso projeto das edições Colibri? Então, esse projeto, eu estou participando porque eu fui convidada por você pelo Facebook. Você me apresentou através a da proposta. rede do Facebook, sim.
Então, você me apresentou a proposta, eu achei bem interessante, não só pela qualidade do projeto, mas pela possibilidade de divulgar meu trabalho aí, e eu aceitei. Ainda bem, em boa hora aceitou e a sua poesia de facto merece, é boa, é de primeira água, como disse há bocado, e honra-nos muito e é uma mais-valia de facto, não só para a editora, particularmente para a obra, que é uma obra que nós acarinhamos, pela qual temos um interesse muito peculiar, uma paixão, diria mesmo, não apenas porque sou eu a coordená-la, podia ser outro qualquer colega da editora, mas porque acho que de 20 em 20 autores nós vamos descobrindo poetas que não são muito conhecidos ou até infelizmente pouco reconhecidos ou nada e que merecem destaque, merecem de facto que o mundo os conheça, e se não for agora será mais tarde, é preciso que de facto passem a ser conhecidos, e é efetivamente o caso da Rosa. Já agora que estamos no âmbito da literatura e da poesia, eu também lhe perguntaria, ou pergunto, faz parte deste movimento mulherio, que eu acho muita piada, das letras de Portugal, e que eu não conheço de todo, infelizmente, e participa numa coletânea que advém deste movimento, que é Coletânea Melhorio das Letras de Portugal, Poesia, Prosa e Conto. Quer explicar o que é isto? Assim rapidamente, apelando ao seu poder de síntese? Sim, é uma coletânea organizada pela Adriana Mairink, que é uma brasileira que mora em Portugal. A gente está publicando poesia, prosa e conto, tá? E é pela editora Infinita, aí de Portugal. Conheço. E participam dessa coletânea várias autoras aqui do Brasil, super competentes também. E aí eu queria aproveitar já para falar do evento, né, de lançamento. Força. Posso? Posso, com certeza. Então, a coletânea vai ser lançada por uma live no Facebook em 25 de setembro, e o horário ainda vai ser divulgado. Então não se esqueça de me avisar. Por conta da pandemia, será um lançamento online. Ok, não se esqueça de me avisar, terei muito interesse em acompanhar e fazer parte. Já que falou nisso, a Rosa está, como disse, no livro 8 da Mundos, que é um projeto de coletânea lusófona com 20 autores da lusofonia, e dada a circunstância, a contingência da pandemia que estamos a viver, provavelmente o livro 8 era para ser apresentado agora, neste mês, cá em Portugal, numa sala, em princípio seria na Sociedade Nacional de Belas Artes, que é onde costumamos apresentar, com quem temos uma boa parceria. Provavelmente vamos também fazer uma transmissão, uma apresentação online, talvez numa plataforma, talvez no Zoom ou num live, logo se vê, mas depois a seu tempo ainda estamos a idealizar e a refletir se será importante ou não fazer isso. Estamos à espera de saber se a Feira do Livro, a grande Feira do Livro de Lisboa, que acontece todos os anos em maio e junho, já sabemos que não vai acontecer nem em maio nem em junho, mas é provável que aconteça em agosto, fim de agosto ou setembro, e também tencionamos, obviamente, como fazemos todos os anos, apresentar lá a Mundos mais uma vez na Feira do Livro de Lisboa, mas isso são outros 500, como se costuma dizer, a seu tempo informaremos. Rosa, a conversa já vai longa, até me esqueci do tempo, este conceito de podcast não convém ter, enfim, se tem muito mais do que meia hora, não é bom, já tem mais, mas também não há problema porque a conversa vai boa, mas não querendo prolongar muito, eu tinha muitas questões para colocar e muitas curiosidades, mas vamos ter que atalhar aqui algum caminho. A única coisa que se combinou para esta nossa conversa, singela, foi que a Rosa recomendasse um livro e já agora um evento. Quer aproveitar agora para fazer isso? Sim, bom, o evento eu já falei, né? E o livro, eu indico O Peso do Pássaro Morto, da autora Aline Bey. É uma autora aqui de São Paulo, onde ela faz uma narrativa a respeito do tema da vida, da morte, de perdas, né, que a personagem passa ao longo da vida. E a diagramação do livro é bem interessante, enfim, é um texto excelente. Diga-me o nome da autora, não percebi bem. Como é que se chama a autora? Aline Bey. Ok, não conheço, infelizmente, nem o livro, mas o título é muito apelativo, muito sugestivo. Vou pesquisar. É o primeiro livro dela. Vou pesquisar e vou tentar inteirar-me, não é? Porque eu gosto de desafios e gosto de ler e conhecer autores que não conheço, como é o caso. Eu tenho online, quer que eu te mando? Olhe, porque não? Se tiver, agradeço-lhe imenso. Você vai fazer mais uma leitura online, tá vendo? E até posso depois divulgar para outros curiosos
dessa área, pelo menos o título é muito sugestivo. Já agora qual é o género literário, desculpe, que disse? É um livro de... É uma narrativa. Narrativa, portanto, é um romance, digamos assim. É um romance, okay. Isso. Então agora, Rosa, se me permite, é o nosso único patrocinador, isto vale o que vale. Como é do conhecimento dos nossos ouvintes, o nosso podcast, este conceito, tem, digamos assim, o patrocínio do projeto Mundos, coletânea de poesia lusófona, publicada com regularidade pelas edições Colibri, coletânea que eu tenho então o prazer de coordenar. O livro 8, como já disse, irá ser apresentado oportunamente e, como já disse e reitero mais uma vez, a Rosa é uma das poetisas que lá estão, com mais de 19, e estamos então neste momento a formar já o livro 9 deste nosso projeto, sempre com 20 poetas. Pode solicitar o regulamento através do e-mail mundos.coletânea@gmail.com ou então através de qualquer outro endereço de e-mail ou qualquer outro contacto das edições Colibri. Se é de facto um poeta ou uma poetisa, como o caso da nossa ilustre convidada, da Rosa, não deixe de figurar nesta obra de culto, nós queremos considerá-la ainda assim, obra de culto, que quer queiramos, quer não, é já uma referência da poesia da lusofonia. E para já isso basta-nos e ficamos muito orgulhosos por isso. A Rosa, como já foi dito, conhece, não direi muito bem, porque é a primeira experiência que ela faz neste livro 8 e já agora é também um desafio, oxalá que ela continue neste projeto, porque tencionamos publicar outros livros que vão dando corpo, alma e voz a este projeto Mundos. É uma das poetisas, como já disse, que estão incluídas no livro 8, que está no prelo e que em breve ficará, porque ele está dentro de 15 dias, 3 semanas, o livro ficará pronto e estará aí no mercado, particularmente no mercado da lusofonia. Eu, antes de agradecer a amabilidade da nossa convidada deste episódio, do episódio 8 do nosso podcast Despicaçar, Rosa Acácia Luizari, não é? A Rosa quer dizer mais alguma coisa, portanto nós vamos nos despedir, vou fechar então o podcast. Quer dizer mais alguma coisa? Eu quero agradecer o convite, né, o acolhimento do povo português em relação ao meu trabalho. Quero dizer também que sou muito feliz em ser brasileira, né? O nosso país aqui é um celeiro de excelentes escritores e é isso, estou muito feliz de estar aqui hoje. Olha, Rosa, foi para mim um prazer, uma honra e um privilégio, mais uma vez, ter estado aqui este bocadinho à conversa consigo. Oxalá que possamos conversar mais vezes por esta ou por outras vias. Qualquer dia desafio-a também para uma entrevista em vídeo ou até uma entrevista escrita, são outras formas de darmos a conhecer, como sabemos, aquilo que vamos fazendo, e é importante que se produza, que se crie arte e cultura, e particularmente literatura, no nosso caso, mas que, para além da criação, que já vale por si, que ela possa ser divulgada o mais possível. E é também este o nosso pequeníssimo, nós sabemos que isto é uma gota no oceano, mas, como se costuma dizer, de gota em gota ou de grão em grão, como é um provérbio português, enche a galinha ao papo. Portanto, agradeço-lhe a sua amabilidade, foi um prazer enorme ter falado e conversado consigo e oxalá que isto possa também servir para alguma coisa e, sobretudo, para que os portugueses possam conhecer a poetisa, a boa poetisa que é a Rosa Luizari. Então, sejam pacientes e continuem a cuidar da vossa saúde como nunca, procurem ser felizes e, diria, até ao próximo Espicaçar, que, como sabem, podem ouvir no Spotify, no Castbox, no YouTube, também diretamente na nossa página pessoal, no nosso site, na nossa página e grupos de Facebook, bem como na nossa página de Twitter. O próximo episódio será o número 9, com mais um convidado surpresa. Obrigado por tudo, obrigado Rosa, adeus amigos e até ao próximo podcast. Obrigado.